E se eu te dissesse que a construção da Arca de Noé desafia tudo o que sabemos sobre engenharia antiga? Que existem detalhes nessa história milenar que a ciência moderna ainda não consegue explicar completamente? Nos próximos 30 minutos, você vai descobrir 5 mistérios fascinantes sobre a construção da Arca de Noé que continuam intrigando arqueólogos, engenheiros navais e cientistas ao redor do mundo. Você vai entender como um homem conseguiu erguer uma embarcação de 150 metros sem tecnologia moderna. Por que as proporções matemáticas da arca são consideradas perfeitas pela engenharia naval? Qual madeira realmente foi usada e por que ela surpreende os cientistas? Como milhares de animais foram organizados de forma que desafia nossa lógica. E o mistério final que pode mudar tudo o que você pensa sobre essa história. Fique até o final, porque o 5º mistério vai te deixar sem palavras. Mas antes de mergulharmos nesses mistérios, vamos relembrar a história que atravessou milênios e continua fascinando a humanidade. Há cerca de 4.000 anos, segundo o livro de Gênesis, a terra estava mergulhada em corrupção e violência. Foi então que Deus decidiu enviar um dilúvio para purificar o mundo. Mas havia um homem justo, Noé. Ele recebeu uma missão aparentemente impossível: construir uma embarcação gigantesca capaz de preservar a vida durante uma catástrofe global. As instruções eram precisas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, 3 andares, uma janela no topo, uma porta lateral. Tudo deveria ser construído com uma madeira específica chamada gopher e impermeabilizado com betume por dentro e por fora. Noé teria que abrigar sua família e representantes de todas as espécies de animais terrestres e aves. Durante 120 anos, segundo a tradição, Noé trabalhou nessa construção monumental enquanto advertia seus contemporâneos sobre o julgamento vindouro. Quando a arca finalmente ficou pronta, os animais entraram em pares. A família de Noé embarcou, e as comportas do céu se abriram. Choveu durante 40 dias e 40 noites. A água cobriu até as montanhas mais altas. Tudo que tinha fôlego de vida na terra seca morreu. Apenas Noé e aqueles que estavam com ele na arca sobreviveram. Mas aqui está o fascinante. Essa não é apenas uma história bíblica. Culturas ao redor do mundo preservam narrativas surpreendentemente similares. Na antiga Mesopotâmia, a epopeia de Gilgamesh conta sobre Utnapishtim, que construiu um barco para sobreviver a um dilúvio enviado pelos deuses. Civilizações na Índia, China, Grécia e até povos indígenas das Américas têm suas próprias versões de um grande dilúvio e um sobrevivente em uma embarcação. Por que essa história ressoa em tantas culturas diferentes? Seria apenas mitologia compartilhada ou existe um núcleo histórico comum? E mais importante, será que a ciência moderna pode lançar luz sobre esses relatos antigos? É exatamente isso que vamos descobrir. Porque quando arqueólogos, engenheiros e geólogos começaram a examinar os detalhes dessa narrativa com ferramentas científicas, eles encontraram algo totalmente inesperado. Alguns aspectos dessa história antiga revelam conhecimentos que não deveriam existir há milhares de anos. Vamos ao primeiro mistério. Como é possível construir uma embarcação de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura, usando apenas ferramentas primitivas e madeira? Para entender a magnitude desse desafio, precisamos traduzir aquelas medidas antigas para algo que possamos visualizar hoje. 300 côvados equivalem a aproximadamente 150 metros. Para você ter uma ideia, isso é metade do comprimento do Titanic. É maior que um campo de futebol inteiro. 50 côvados de largura nos dão 25 metros, mais largo que uma avenida de 4 pistas. E 30 côvados de altura significam 15 metros, o equivalente a um prédio de 5 andares. Estamos falando de uma estrutura colossal. O volume interno da arca seria de cerca de 40.000 metros cúbicos, comparável a mais de 500 contêineres de carga modernos. E tudo isso construído inteiramente de madeira, sem um único prego de metal, sem guindastes, sem máquinas a vapor, sem nada do que consideramos essencial para a construção naval hoje. Mas o desafio vai muito além do tamanho. Existe um problema fundamental na física das embarcações de madeira: a tensão estrutural. Quando um navio de madeira ultrapassa certos comprimentos,
ele simplesmente não consegue sustentar seu próprio peso. A madeira flexiona, as juntas se separam, a água entra. É por isso que os maiores navios de madeira da história raramente ultrapassavam 100 metros de comprimento. Os vikings, mestres da construção naval, construíam seus drácars com no máximo 30 metros. Os galeões espanhóis do século XVI, representando o auge da tecnologia naval da época, chegavam a 50 metros. Mesmo os clippers britânicos do século XIX, considerados obras-primas da engenharia em madeira, não passavam de 90 metros. E todos esses navios tinham algo que a arca supostamente não tinha: pregos de metal, cabos de aço, conhecimento acumulado de séculos de navegação e experiência com naufrágios anteriores. Então, como Noé teria conseguido construir algo 50% maior que os maiores navios de madeira já construídos na história moderna? A resposta poderia estar nas técnicas de construção. Pesquisadores da Universidade de Leicester, no Reino Unido, conduziram um estudo fascinante em 2014. Eles usaram modelos computacionais avançados para simular a estrutura da arca conforme descrita na Bíblia. Testaram diferentes configurações de madeira, diferentes padrões de encaixe, diferentes espessuras de tábuas, e descobriram algo surpreendente. A arca, com as proporções descritas em Gênesis, seria estruturalmente viável. Mas viável sob uma condição: o uso de um sistema de encaixe chamado junção em cauda de andorinha, uma técnica extremamente sofisticada, onde peças de madeira são cortadas em ângulos específicos que se entrelaçam, distribuindo o peso de forma uniforme por toda a estrutura. Esse tipo de construção cria uma rigidez extraordinária sem depender de pregos ou parafusos. O problema? Não existe evidência clara de que essa técnica fosse conhecida há 4.000 anos na região da Mesopotâmia. Arqueólogos encontraram junções em cauda de andorinha em móveis egípcios antigos, mas aplicá-las em escala naval seria um salto tecnológico impressionante. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts também entrou nessa questão. Engenheiros do MIT criaram simulações de flutuabilidade testando como a arca se comportaria em águas agitadas. Eles modelaram ondas de 10, 15 até 20 metros de altura. Descobriram que a embarcação, se construída corretamente, não apenas flutuaria, mas seria extremamente estável, resistindo a condições que afundariam muitos navios modernos. Mas ainda permanece o mistério prático: a construção em si. Estimar conservadoramente, a arca precisaria de cerca de 2.000 a 3.000 troncos de árvores grandes, cada tronco pesando várias toneladas. Como mover essas peças? Como levantá-las aos andares superiores? Como cortá-las com precisão usando apenas ferramentas de bronze ou pedra? Alguns estudiosos sugerem que Noé não trabalhou sozinho. A Bíblia menciona que ele pregou durante 120 anos antes do dilúvio. É possível que tenha contratado trabalhadores, formado equipes, usado sistemas de roldanas e alavancas. Civilizações antigas construíram pirâmides, megalitos, templos imensos. Eles claramente dominavam técnicas de engenharia que perdemos. Mas uma embarcação é diferente. Uma pirâmide pode ter uma pedra fora do lugar. Um templo pode ter rachaduras. Um navio com defeito estrutural afunda. Não há margem para erro. Cada encaixe precisa ser perfeito. Cada vedação precisa ser à prova d'água. A vida de todos a bordo depende disso. E de alguma forma, há 4.000 anos, sem manuais de engenharia naval, sem calculadoras, sem projetos anteriores para copiar, alguém conseguiu fazer tudo funcionar perfeitamente. Como? Esse é o primeiro mistério que a ciência ainda tenta explicar completamente. Mas as surpresas estão apenas começando. Porque quando engenheiros navais modernos analisaram as proporções da arca, eles descobriram algo que não deveria ser possível. Essas dimensões são matematicamente perfeitas. Vamos aos números. A arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Isso nos dá uma proporção de 30 para 5 para 3. Ou simplificando, 6 para 1 para 0,6. Por que isso importa? Porque essa é exatamente a proporção que engenheiros navais modernos consideram ideal para a estabilidade e capacidade de carga. Pense nisso por um momento.
Estamos falando de conhecimento que levou a humanidade milhares de anos para redescobrir. Os primeiros tratados sérios sobre design naval surgiram apenas no século XVII, com pesquisadores como o holandês Petrus van Musschenbroek. Foi só no século XIX que a engenharia naval se tornou uma ciência matemática precisa. E mesmo assim, quando constroem grandes navios de carga hoje, os engenheiros usam proporções surpreendentemente similares às da Arca. Porta-aviões modernos têm proporções de comprimento para largura entre 5:1 e 7:1. Navios petroleiros gigantes ficam na faixa de 6:1. Cargueiros de contêineres, mesma história. Por quê? Porque essas proporções criam o equilíbrio perfeito entre vários fatores críticos. Um navio muito comprido em relação à largura se torna instável e pode partir ao meio em ondas grandes. Muito largo em relação ao comprimento cria resistência excessiva na água e desperdiça energia. Muito alto cria um centro de gravidade elevado que aumenta o risco de emborcamento. Mas com a proporção 30:5:3, você obtém algo extraordinário. Máxima capacidade de carga, mínima resistência na água e estabilidade excepcional mesmo em condições extremas. E não estamos apenas teorizando. Pesquisadores da Universidade de Delft, na Holanda, um dos centros mundiais de pesquisa em engenharia naval, decidiram testar isso empiricamente. Eles construíram modelos em escala da Arca seguindo exatamente as proporções bíblicas. Depois colocaram esses modelos em tanques de ondas, simuladores gigantes, que podem recriar condições marítimas de tempestades extremas. Os resultados foram impressionantes. O modelo da Arca demonstrou estabilidade excepcional, mesmo quando submetido a ondas de 15 metros de altura. Ele rolava suavemente com as ondas em vez de lutar contra elas. O design distribuía as forças de forma tão eficiente que a estrutura poderia suportar condições que afundariam muitos designs alternativos. Os pesquisadores testaram outras proporções para comparação. Modelos mais compridos e estreitos se tornavam instáveis e emborcavam facilmente. Modelos mais curtos e largos eram jogados violentamente pelas ondas, criando estresse estrutural que causaria rachaduras e vazamentos. Mas a proporção bíblica, ela se mantinha firme. E tem mais. Alguns matemáticos observaram algo ainda mais intrigante. Elementos da razão áurea aparecem em certos aspectos do design da Arca. A razão áurea, aproximadamente 1,618, é uma proporção matemática que aparece repetidamente na natureza, da estrutura de galáxias até a espiral de conchas marinhas. Arquitetos gregos a usaram no Partenon. Artistas renascentistas a incorporaram em suas obras-primas. E ela está sutilmente presente nas relações entre as diferentes dimensões da Arca. Agora, vamos ser claros. Céticos argumentam que essas proporções poderiam ser simplesmente coincidência ou resultado de tentativa e erro por construtores de barcos antigos. Civilizações mesopotâmicas tinham longa tradição de construção naval. Os rios Tigre e Eufrates eram rodovias comerciais vitais. É possível que conhecimento prático acumulado ao longo de gerações tenha produzido essas proporções eficientes. Mas aqui está o problema com essa explicação. Embarcações mesopotâmicas descobertas por arqueólogos eram muito menores e tinham proporções completamente diferentes. Barcos de junco, pequenas barcaças de madeira, jangadas. Nada remotamente comparável à escala ou proporções da Arca. Então, como alguém há 4.000 anos chegou a essas proporções específicas, que só seriam validadas matematicamente milênios depois? Como souberam que 30:5:3 era a configuração ideal sem computadores, sem testes em tanques de ondas, sem séculos de tentativa e erro documentados? É quase como se o design tivesse sido fornecido já otimizado, já perfeito para seu propósito específico. Sobreviver ao maior cataclismo aquático imaginável, enquanto preservava vida suficiente para repovoar um planeta inteiro. Coincidência matemática ou algo mais? O debate continua. Mas enquanto discutimos as proporções, há outro mistério igualmente fascinante esperando. Um mistério que começa com uma única palavra que aparece apenas uma vez em toda a Bíblia: Gofer. Faze para ti uma arca de madeira de gofer.
Essa é a instrução dada a Noé em Gênesis 6, versículo 14. E aqui está o problema. Ninguém sabe com certeza o que é madeira de gofer. A palavra hebraica original, etz gofer, não aparece em nenhum outro texto bíblico. Não há referências em escritos antigos mesopotâmicos. Nenhuma descrição botânica. É como se esse termo específico fosse reservado exclusivamente para a arca. Durante séculos, estudiosos têm debatido a identidade dessa madeira misteriosa. Traduções diferentes sugerem candidatas diferentes. A Septuaginta grega antiga traduz como madeira de pinho. A Vulgata latina sugere madeira polida ou alisada. Algumas versões modernas dizem cipreste. Outras mencionam cedro. Então, qual seria realmente? E por que isso importa? Importa porque o tipo de madeira determina se a arca seria fisicamente viável. Nem toda madeira flutua igualmente. Nem toda madeira resiste à decomposição em água. Nem toda madeira tem a resistência estrutural necessária para suportar milhares de toneladas de peso. Vamos examinar as principais candidatas através da lente da ciência moderna. Primeira candidata: cipreste. O cipreste tem densidade perfeita para construção naval, em torno de 500 kg por metro cúbico. Flutua facilmente, mas não é tão leve que comprometa a resistência. Mais importante, o cipreste contém óleos naturais que o tornam extremamente resistente à decomposição em água. Embarcações de cipreste descobertas em sítios arqueológicos mediterrâneos permaneceram surpreendentemente preservadas após milênios submersos. Segunda candidata: cedro do Líbano. Esta árvore lendária era tão valorizada no mundo antigo que aparece mencionada dezenas de vezes na Bíblia. Os fenícios, maiores construtores navais da antiguidade, preferiam cedro para seus navios mercantes. Por quê? Porque o cedro combina leveza com durabilidade excepcional. Templos construídos com cedro do Líbano há 3.000 anos ainda mantêm suas vigas estruturais intactas. Terceira candidata: acácia. Pode parecer surpreendente, mas a acácia tem propriedades fascinantes. É extremamente densa e dura, tornando-a quase indestrutível. A acácia possui compostos antimicrobianos naturais que previnem fungos e bactérias, essencial em um ambiente fechado com animais por mais de 1 ano. E estava abundantemente disponível na região da Mesopotâmia. Cientistas modernos tentaram resolver esse mistério analisando o DNA de madeiras antigas preservadas em sítios arqueológicos da região. Descobriram que cipreste e acácia eram as madeiras mais comumente usadas em construções importantes durante o período relevante. Cedro era mais raro, importado do Líbano com grande custo, geralmente reservado para projetos de elite. Pesquisadores também conduziram experimentos práticos. Construíram seções de casco usando cada tipo de madeira candidata. Depois testaram flutuabilidade, resistência à infiltração de água e capacidade de suportar peso. Cipreste e cedro tiveram desempenho excelente. A acácia era mais pesada, mas sua durabilidade era incomparável. Mas aqui está o detalhe mais intrigante. O texto bíblico não apenas menciona a madeira de gofer. Ele também especifica que toda a estrutura deveria ser coberta com cofer, betume ou piche, por dentro e por fora. Essa impermeabilização não era decorativa. Era essencial. Arqueólogos encontraram evidências de que construtores de barcos antigos usavam betume derivado de depósitos naturais de petróleo que afloravam na Mesopotâmia. Esse material, quando aquecido e aplicado adequadamente, cria uma vedação impermeável extraordinariamente durável. Barcos de junco impermeabilizados com betume há 5.000 anos foram encontrados ainda com suas vedações intactas. A combinação de uma madeira densa e resistente com múltiplas camadas de betume criaria uma estrutura praticamente à prova d'água. Mesmo pequenas rachaduras na madeira seriam seladas pelo betume. Mesmo se o betume externo descascasse em alguns lugares, a madeira abaixo ainda resistiria. Então, qual era realmente a madeira de gofer? Talvez nunca saibamos com certeza. Talvez fosse um termo genérico para madeira de qualidade naval. Ou talvez fosse uma espécie específica que desde então recebeu outro nome ou até foi extinta. O que sabemos é isto:
Quem quer que tenha projetado a arca especificou um tipo de madeira perfeitamente adequado para a tarefa. Mas a madeira era apenas o começo do desafio. Porque construir a arca é uma coisa, mas preencher essa arca com vida suficiente para repovoar um planeta inteiro, isso parece absolutamente impossível. Vamos começar com a pergunta mais óbvia. Quantos animais estamos realmente discutindo aqui? A resposta depende de como você interpreta o texto bíblico e como define espécie. O relato diz que Noé deveria levar 2 de cada tipo de animal impuro e 7 de cada tipo de animal limpo. A palavra hebraica usada é min, geralmente traduzida como tipo ou espécie. Mas min não corresponde exatamente à classificação taxonômica moderna de espécie. Hoje, cientistas identificam cerca de 8.700.000 espécies no planeta. Mas aqui está o ponto crucial. A maioria dessas são insetos, peixes e organismos marinhos que não precisariam estar na arca. Peixes sobreviveriam na água. Muitos insetos podem flutuar em detritos ou colocar ovos que resistem a inundações. O foco real está em animais terrestres que respiram ar. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios. Isso reduz o número dramaticamente. Estimativas conservadoras sugerem cerca de 16.000 espécies terrestres que precisariam estar representadas. Mas espere. Se interpretarmos min como algo mais próximo de família ou gênero, em termos biológicos modernos, o número cai ainda mais. Por exemplo, você não precisaria de 2 lobos, 2 coiotes, 2 chacais e 2 cachorros domésticos. Todos são da família Canidae. Um par de canídeos ancestrais poderia, através de reprodução e diversificação genética pós-dilúvio, gerar todas as variações que vemos hoje. Esse conceito, chamado de Baramin por alguns criacionistas, sugere que Noé poderia ter levado apenas 1.000 a 7.000 tipos de animais. Mesmo assim, estamos falando de dezenas de milhares de animais individuais, quando você conta os 7 pares de animais limpos. Como você organiza isso espacialmente? Lembra que calculamos 40.000 metros cúbicos de volume interno? Parece muito, mas quando você começa a dividir, as coisas ficam apertadas rapidamente. O texto menciona 3 andares. Uma organização lógica seria: grandes mamíferos no andar inferior, onde o centro de gravidade é mais baixo. Mamíferos médios e pequenos no andar intermediário. Aves no andar superior, onde ventilação seria melhor. Mas cada animal precisa de espaço adequado. Não apenas para ficar em pé, mas para se deitar, se mover um pouco, não desenvolver problemas musculares ou psicológicos por confinamento prolongado. Você também precisa de corredores entre os compartimentos para alimentação e limpeza. Ah, sim, alimentação e limpeza. Durante 370 dias. Pense na logística. Um elefante adulto come cerca de 150 quilos de vegetação por dia. Multiplique por mais de um ano. Isso é cerca de 55.000 quilos de comida apenas para um elefante. E você tem 2. Agora, adicione leões, tigres, ursos, girafas, hipopótamos. O armazenamento de alimentos sozinho ocuparia volume massivo. Alimentos precisam ser preservados, feno e grãos armazenados de forma que não apodreçam ou desenvolvam mofo em ambiente úmido. Carnívoros precisam de carne. Como você mantém carne fresca por um ano sem refrigeração? Algumas teorias sugerem que Noé levou principalmente animais jovens. Faz sentido. Eles comem menos, ocupam menos espaço, se reproduziriam depois do dilúvio. Um elefante bebê versus um elefante adulto é uma diferença enorme em termos de recursos necessários. Outros propõem que muitos animais entraram em estado de hibernação ou torpor prolongado. Sabemos que alguns mamíferos podem hibernar por meses. Alguns répteis entram em brumação quando as condições são adequadas. Se a maioria dos animais estivesse em estado metabólico reduzido, as necessidades de comida, água e limpeza cairiam drasticamente. Mas mesmo hibernação não explica tudo. Alguém ainda precisa monitorar os animais. Alimentar aqueles que estão acordados, limpar resíduos, garantir que ventilação adequada previna acúmulo de gases tóxicos como amônia e metano. E quem faria isso? 8 pessoas.
Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou, segundo o texto. Seus 3 filhos eram adultos, mas ainda 8 pessoas para gerenciar potencialmente dezenas de milhares de animais. Vamos fazer contas simples. Se você tem 20.000 animais e 8 pessoas trabalhando em turnos, cada pessoa seria responsável por 2.500 animais. Mesmo se cada animal precisasse apenas de 2 minutos de atenção por dia, isso seria mais de 80 horas de trabalho por pessoa por dia. Matematicamente impossível, a menos que a organização fosse incrivelmente eficiente. Sistemas de alimentação centralizados, onde um balde de grãos alimenta múltiplos compartimentos simultaneamente. Pisos inclinados, onde resíduos deslizam automaticamente para áreas de coleta. Tanques de água com sistemas de gravidade distribuindo água para múltiplos bebedouros. Essas são soluções de engenharia sofisticadas. Factíveis? Talvez. Mas exigiriam planejamento extraordinário e design inteligente do espaço interno. E ainda assim, de alguma forma, segundo o relato, funcionou. 8 pessoas mantiveram milhares de animais vivos e saudáveis por mais de 1 ano em uma estrutura flutuante durante o maior cataclismo que o mundo já viu. Como? É um quebra-cabeça que continua desafiando soluções fáceis. Mas esse não é nem o mistério mais controverso. Porque a pergunta que realmente divide cientistas, teólogos e céticos é esta: existe evidência física real de que um dilúvio catastrófico global realmente aconteceu? Vamos começar com a evidência mais famosa e mais debatida: a estrutura no Monte Ararat. Em 1959, uma fotografia aérea tirada pela Força Aérea Turca mostrou algo intrigante nas encostas do Monte Ararat, uma formação em forma de barco a aproximadamente 2.000 metros de altitude. Tinha cerca de 150 metros de comprimento, exatamente as dimensões bíblicas da arca. Durante décadas, essa formação atraiu expedições. O explorador Ron Wyatt visitou o local múltiplas vezes nos anos 80, alegando encontrar madeira petrificada, rebites de metal e até resíduos de betume. Suas descobertas causaram sensação em círculos religiosos. Mas quando geólogos profissionais examinaram o local, a conclusão foi diferente. A maioria identificou a estrutura como uma formação geológica natural, resultado de movimentos tectônicos e erosão ao longo de milênios. As supostas peças de madeira eram, na verdade, minerais. Os rebites eram concreções de óxido de ferro naturais. O formato de barco, coincidência geológica. Ainda assim, alguns pesquisadores mantêm a controvérsia viva, argumentando que mais investigação é necessária. O debate continua sem consenso definitivo. Mas, deixando Ararat de lado, existe evidência geológica mais ampla de um dilúvio global. Aqui as coisas ficam fascinantes. Geólogos reconhecem que a Terra passou por múltiplas inundações catastróficas em sua história. Apenas não necessariamente uma inundação global simultânea. Considere as camadas sedimentares. Por todo o planeta, encontramos estratos de rochas sedimentares contendo fósseis marinhos. Conchas do mar no topo do Himalaia. Fósseis de peixes nas montanhas rochosas. Depósitos marinhos nos Andes. Como chegaram lá? A explicação geológica convencional. Ao longo de milhões de anos, movimentos tectônicos elevaram leitos oceânicos antigos para formar cadeias de montanhas. Essas rochas já eram fundo do mar, depois foram empurradas para cima. Mas alguns geólogos apontam para camadas sedimentares que parecem ter sido depositadas rapidamente, não gradualmente. Sequências de estratos sem erosão entre elas, sugerindo deposição rápida e contínua. Fósseis preservados em posições que indicam sepultamento súbito, não lento. E tem mais. Evidências de inundações regionais massivas que devem ter parecido globais para as populações antigas. A inundação do Mar Negro em aproximadamente 5.600 a.C. é especialmente intrigante. Geólogos William Ryan e Walter Pittman propuseram que o Mediterrâneo rompeu uma barreira natural, inundando a bacia do Mar Negro com força catastrófica. Águas subiram cerca de 150 metros. Milhares de quilômetros quadrados foram submersos. Civilizações inteiras teriam sido varridas. Para as pessoas vivendo ao redor do Mar Negro, isso teria sido literalmente o fim do mundo conhecido. Um dilúvio
que apagou tudo. Essa catástrofe real poderia ter gerado as narrativas de dilúvio preservadas em múltiplas culturas da região. Há também o evento Zanclean, quando o Mediterrâneo, completamente seco há 5 milhões de anos, foi violentamente inundado pelo Atlântico através do Estreito de Gibraltar. A água teria jorrando com força de 1000 cataratas do Niágara. O Mediterrâneo inteiro teria enchido em meses ou anos. Então, o que a geologia realmente nos diz? Que inundações catastróficas acontecem. Que o planeta tem história de eventos aquáticos violentos que transformam geografias inteiras. Que civilizações antigas certamente experimentaram dilúvios devastadores que pareceriam apocalípticos. Um dilúvio que cobriu literalmente o planeta inteiro, incluindo o Monte Everest. A geologia mainstream diz não. Simplesmente não há água suficiente na Terra. Mesmo se todo o gelo polar derretesse, o nível do mar subiria cerca de 70 metros, não o suficiente para cobrir montanhas. Mas um ou múltiplos eventos catastróficos regionais tão massivos que populações antigas os interpretaram como globais. Isso é geologicamente plausível. E talvez seja isso que os relatos de dilúvio realmente preservam. Memória coletiva de desastres reais que reformularam o mundo antigo. A questão permanece aberta. A ciência e a história ainda estão investigando. E talvez essa incerteza seja parte do que mantém o mistério vivo. Então, o que descobrimos hoje? 5 mistérios extraordinários que desafiam explicações simples. Primeiro, uma engenharia que não deveria ser possível há 4.000 anos. Uma embarcação de 150 metros construída inteiramente de madeira, usando técnicas que rivalizam com o conhecimento moderno. Estudos científicos confirmam que seria estruturalmente viável, mas como foi realmente construída permanece enigmático. Segundo, proporções matemáticas que a ciência naval moderna considera perfeitas. 30:5:3. A mesma razão usada em porta-aviões e navios de carga contemporâneos, descoberta através de séculos de engenharia, mas aparentemente conhecida milênios antes. Terceiro, uma madeira misteriosa, especificada com precisão. Cipreste, cedro ou acácia, cada candidata possui exatamente as propriedades necessárias para sobreviver a um dilúvio global. A palavra gopher permanece um enigma linguístico. Quarto, uma logística aparentemente impossível. Milhares de animais mantidos vivos por mais de 1 ano por apenas 8 pessoas. Mesmo com teorias de hibernação e animais jovens, o desafio permanece monumental. E ainda assim, segundo o relato, funcionou. Quinto, evidências geológicas que dividem especialistas. Não há consenso sobre um dilúvio global literal, mas inundações catastróficas regionais são geologicamente comprovadas. Eventos reais que teriam parecido apocalípticos para testemunhas antigas. A história da Arca de Noé nos lembra que nem tudo sobre nosso passado pode ser facilmente explicado ou descartado. Ciência e narrativa antiga continuam dialogando de formas surpreendentes. E talvez o maior mistério não seja se a Arca existiu fisicamente, mas porque essa história específica ressoa tão profundamente em dezenas de culturas ao redor do mundo há milhares de anos. O que você acha? A Arca de Noé foi real? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos mistérios históricos. Compartilhe com alguém que também ficaria fascinado por essa história. Até o próximo mistério.